Boa tarde, amigos. Hoje, 6/9, sexta-feira, iremos falar sobre o tema o custo do discipulado. Eu vou começar relendo o apóstolo Paulo em Gálatas 6:6, que diz o seguinte. Eu acho esse texto muito profundo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha aqui, tremendo. Vamos dar uma parada aqui e pensar nisso. Ele está dizendo que se você é instruído por alguém na palavra, você deve fazer participante em todos os seus benefícios, seus bens, não importa se é dinheiro, se é um lanche, se é qualquer coisa que vai abençoar essa pessoa, porque se você quer ter uma pessoa que saiba realmente a Bíblia, essa pessoa tem que estudar muito, tá? E para estudar muito, se ela tiver 2 empregos, 1 emprego, não estuda, entendeu? Por isso que a gente fala de ministério integral, né? E aquele outro ministério parcial. Aí fica difícil, quando o cara tem um ministério parcial, ele tem que cuidar da vida dele, e a outra parte, ele já está super cansado, mas vai ter que vai envolver a mente dele. E o texto é claro, tá? Faço questão de até ler ele novamente, entendeu? Ele deixa bem claro aqui, ó, quer ver? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, quer dizer, você faça participante de todas as boas coisas aquele que o instrui, ou seja, abençoe o seu discipulador. Pena que esse texto, ele é obliterado pelos mercadores da fé, que sem conteúdo algum exploram a fé dos incautos, enquanto que tem conteúdo se negam a ser animadores de palco, gospel. Então estão sempre na berlinda, ainda ainda bem, né? Que a esperança vem do alto. Em segundo lugar, vem um estado humano tão deplorável que até mesmo quem não atende as menores expectativas da sociedade, mesmo tendo muita riqueza, carrega a pecha de inútil nulidade total, que corre atrás do vento e dá de cara com nada. Ou seja, quem está envolvido com o evangelho sempre é um ninguém, né? É impossível viver plenitude aqui. Portanto, para você que se esforça em ler e mergulhar no Evangelho, saiba que só Deus em Cristo pode fazer-nos alçar voos eternos. Em Eclesiastes 4:7, verso 8 também, diz o seguinte: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, nem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da minha vida? Também isso é vaidade, e enfadonho em trabalho. Jesus em Lucas 12:13, quando ele fala ali do rico, né, insensato, ele diz o seguinte: depois de ter sido solicitado a ser juiz de 2 irmãos que disputavam suas riquezas, ele se abstém da proposta e deixa claro para as pessoas não se deixarem levar pela pleonexia, quer dizer, a avareza, tá? Ou o desejo ardente de ter mais e mais riquezas. Está no verso 20 e 21. E eu vou falar o que ele diz. Eu quero só dar uma parada de lembrar. Eu fico pensando 2 sujeitos que não tem nem noção do que está acontecendo na vida, no espaço, mas na cabeça deles eles vivem o mundo. Os 2 são ricos, entendeu? E eles querem dividir os bens. Provavelmente o pai ou a mãe morreram, alguma coisa assim, eles estão querendo dividir os bens de si. Então, como um não entra em acordo com o outro, eles chegam em quem? Em Jesus, que eles acham que é o cara do momento. Aí Jesus faz a seguinte pergunta para eles: vem cá, quem é que constituiu entre vós para que eu fosse juiz de vocês? Então as pessoas acham que Jesus é juiz da gente em alguma coisa, entendeu? E não é, irmãos. Jesus é o Salvador, entendeu?
Jesus é o Deus que amou o ser humano e fez cumprir a palavra dele, que só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Foi o que ele fez. Ele não está aqui para julgar se você está certo ou errado em determinada coisa, não, tá? Aí ele vai, aproveita o momento e fala bem assim: olha, cuidado com a avareza. A palavra avareza no grego, aí, ela é pleonexia, tá? Que quer dizer o desejo de ter mais e mais. Mas muitas vezes a palavra avarento ou avareza, ela vem traduzido como argurion ou arguirion, entendeu? Quer dizer amor à prata, ao dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é você amar ele, entendeu? Você não pode amar o dinheiro, entendeu? A Bíblia não fala assim também: a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro. E é o que essas pessoas fazem. Reparem, irmãos, quando você chega numa vida estável, já reparou que você para de pensar nos problemas dos outros? E você não pensa nem nos seus mais? E você esqueceu que você não está aqui nessa terra para curtir essa terra. Pare e pense, irmãos. A Bíblia fala que este mundo jaz no maligno. E se você continuar simplesmente vivendo a sua vida, pagando as suas contas, sendo feliz com seus parentes, com seus amigos, está tudo bem? Então não. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes de Cristo, cada um de nós, cada um da nossa família. Se é que cada um da sua família, ou alguns da sua família, são realmente de Jesus. Não se engane, irmãos, que aqui não cabe esse ditado: filho de peixinho é, né? Na verdade, filho de crente pode ser até crentino, ou crentinho não, é mais para crentino, entendeu? Então, Jesus diz assim, vamos ler o texto, né? Que ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si, e não é rico para com Deus. Percebeu quando ele fala louco? Entendeu? Hoje te pedirão a tua alma, ou seja, existe uma hora certa para você vazar desse planeta. Não adianta, você pode esticar com remédio, você pode fazer o que for, até mesmo esses avanços da medicina estão dentro da cronologia de Deus, do kairos de Deus, entendeu? E se você não fizer aquilo que Deus mandou para você, você pode ter certeza, entendeu? O juízo já está preparado para você. E se tem uma coisa, irmãos, que conta no Evangelho, é o que o próprio Jesus falou. Ele cita os mandamentos e fala bem assim: tudo isso se resume numa coisa só: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou, completando, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto para você: você acha que existe amor nas instituições? Seja qualquer uma. Você acha que os seus amigos de trabalho, eles gostam de você, amam você? Se você tiver com algum problema familiar, eles vão querer te ajudar. E na igreja? Aí na igreja você pode falar bem assim: como é que faz para você descobrir se alguém tem problema? Vou dar um exemplo simples, tá? Eu, quando tanto pastoreava ou quanto estava numa determinada igreja, eu costumava olhar para os pneus dos carros, entendeu? Aí eu olhei para um pneu de uma determinada pessoa e vi que estava careca. Aí eu falei bem assim: varão, esse pneu aí está careca, pode dar problema. Eu falei: não tem dinheiro para comprar. Eu falei: então, vem cá que eu vou te ajudar. Não pedi ajuda à igreja, não pedi ninguém, entendeu? E nem precisou de eu ajudar, porque uma outra pessoa foi lá e ajudou na minha frente. Mas, ou seja, você tem que prestar atenção nas necessidades do seu próximo, principalmente nos que são domésticos da fé. Eu não olhei se a casa dele estava bem, não, eu olhei uma coisa que estava na minha frente. Eu vi que o pneu estava careca. Você sabe que se andar com o pneu careca, você pode causar um acidente e matar as pessoas, tanto os da sua família quanto os de fora, contra terceiros. Ou seja, você ficar atento às limitações do próximo. Se você não enxerga isso para você não tem valor nenhum, irmãos. Você pode ter certeza, você também não sabe quem é Jesus. Porque a Bíblia fala que ele é espreitador de homens. Lembra que eu falei isso ontem? Ele é espreitador de homens, ele fica só olhando, entendeu? Bem de fininho, você não está nem vendo o que está acontecendo. O Evangelho, irmãos, é uma coisa muito simples e muito invisível. Você não consegue ver como é que ele funciona. Mas em cada detalhe, em cada ação que você faz, está tudo sendo anotadinho ali certinho, para que a obra de justiça de Deus
seja aplicada na sua vida conforme a semelhança do Cristo que veio aqui nessa terra, ok? Então vamos lá. E o que é ser rico para com Deus, se não o obedecer às suas ordens? Como o discipulado e a manutenção dos envolvidos nessa empreitada. Percebeu? Lembra que eu falei que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade? Se adora o Pai em espírito e em verdade, lembra que eu falei que a palavra espírito é a palavra vento, né, que em hebraico é ruá, e foi através do Espírito de Deus, né, do ruá de Deus, o sopro de Deus, que Adão passou a ter vida. Adorar em espírito, irmãos, é você fazer vidas, é você tirar a gente que está morta, como Adão ali estava só um boneco, vamos dizer assim, e Deus soprou aquilo ali que ele fez, e aí passou a ter vida. Ou seja, você fala da palavra, sopra a palavra, e as pessoas têm vida. A pergunta é, você tem feito isso? E outra pergunta, e espírito, já expliquei, e em verdade, é aletheia ou alefeia, quer dizer, não letal, não letárgico, não morte, ou seja, vida. Você dá manutenção, você faz o discipulado, é isso que é adorar espírito em verdade, irmãos. Do contrário, você está se enganando, entendeu? Não pense que adorar a Jesus é cantar na igreja bonito, fazer um coral bonito e ter uma banda bonita. Nada a ver. Está completamente fora do padrão. Viu? Então, se você não prestar atenção nesses detalhes, você não vai perceber o que é evangelho, tá? E evangelho, irmãos, o nome já fala, euangelion, quer dizer boas notícias. Esse eu aí quer dizer boas, tá? Angelion quer dizer notícias, novas, boas novas, entendeu? E quais são as boas novas? As boas novas é que Deus se despiu de Deus, se vestiu de homem, veio para cá em nome de Jesus, com o nome de Jesus, né? Ou Yeshua, ou seja lá o nome que você queira usar, como se Deus estivesse preocupado com o nome dele em si, né? Quando a Bíblia fala assim, para não levar o nome de Deus em vão, é justamente para não se comparar aos deuses pagãos da época, porque o nome de Deus é um nome que você não pode nem pronunciar. Você vai pronunciar o nome de uma coisa que não existe, porque Deus não existe, irmão, Deus é. Existe uma diferença muito grande em você falar que é e existir. Porque quando você fala que alguma coisa existe, essa coisa tem forma, essa coisa tem limites. E Deus não tem limites, Deus não tem forma. Deus, ele é. Deus não tem nenhum objeto que vem depois, não. Não é à toa que ele falou para Moisés, vai lá e fala que eu sou, eu sei que serei, né? Mas botar na tradução que a gente conhece mais, eu sou, te mandou. Ele não falou, eu sou Jeová Jiré, naquele momento, né? Eu sou Deus Todo-Poderoso, ou sou Deus daqui, ou sou Deus Jeová Rafa, o Deus da cura, né? Ou Jeová da guerra, não. Vai lá e fala só que eu sou, ou seja, só o que é. É muito poderoso isso, você entender isso, tá? E nós gostamos de dar nomes às coisas, mas para Deus você não consegue dar nome não, tá? Então por isso que eu às vezes vejo muitos crentes até fazendo palestras, né, dando milhares de informações, falando, não, tem que se chamar desse jeito. Você acha, irmãos? Pare e pensa. Jesus está preocupado, é com você. Ele está ligado em você. A glória dele ninguém rouba. E quem tentar roubar, morre. Agora você acha que ele vai ficar se preocupando com o nome dele? Entendeu? O nome dele é, independente se você querer ou não, se você chamar ele de José, Marcos, João, para ele não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque ele é. Acorda para isso, irmãos. Amplie seus horizontes, olhe para as fímbrias do Evangelho. A fímbria é aquele fiozinho que você olha no final do oceano, entendeu? É lá que a coisa está acontecendo e você não está vendo. Porque você está agarrado num pedacinho de nome, você está agarrado num tetagrama. Aí você vai falar, oh, que blasfêmia que ele está dizendo, né? Se a Bíblia fala para eu nem pronunciar, não é para pronunciar mesmo, não, sabe por quê? Porque é impronunciável. Agora, se você inventar a roda, é aí que vai piorar mais ainda. Enxergue Jesus, irmãos. Enxergue Jesus através daqueles que estão ensinando o Evangelho para você.
que estudaram para isso e que não ficam falando coisas do que você tem ou deixar de fazer, do tipo, vá à igreja, faça campanha disso ou daquilo, né? E simplesmente montoe, porque naquela multidão de gente ali vai sempre sair oferta, não é assim? Vai sempre sair dízimo, é o que a maioria desses pastores querem. Eu quero ver, irmãos, você discipular alguém. Vou dar um exemplo, a pessoa chega para mim, eu como pastor, a pessoa vai reclamar, a gente tem que atender todo mundo, mas já tive oportunidade de chegar para a pessoa e falar assim, me fala o CPF, o endereço, o telefone, o nome de uma pessoa que você nesse exato momento está evangelizando ou discipulando. A pessoa não tem. Aí eu pergunto assim, vem cá, você está reclamando do quê? Se você tem que reclamar de alguma coisa, reclame dos seus próprios pecados. Não estou falando que a sua reclamação não seja justa, não, ela é justa. Mas mais importante que a sua reclamação é você reclamar dos seus próprios pecados, evangelizar alguém e discipular, trazer a pessoa pronta para a igreja, tá? Não é para o pastor aprontar, não. Traga ela pronta, para ela fazer os cursos da igreja depois. E aí toca a vida para frente. Procure ter uma visão mais ampliada do evangelho, tá? Continuemos aqui. Desperte com essa grande sacada, tá? Problemas todos nós temos, mas o livramento certo só vem de Deus, do Senhor Jesus. Em Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Percebeu? Todas. Não é de pouquinho em pouquinho, não, Deus está preparando, não, mas já preparou tudo. A mesma ruína criada por um animal de grande porte, reagindo à perda dos seus filhotes, é comparada a um simples tolo, tá? Com sua insensibilidade às escrituras. Cuidado com as aparências, a destruição delas são inenarráveis. Irmãos, eu me lembrei agora de um fato interessante. Lembra quando Deus falava para o povo de Israel, não guarde o maná, que amanhã vocês vão ter mais. Mas eles tinham medo de não ter. Eles guardavam. Sabe o que acontecia no outro dia? Todo mundo já sabe, né? Apodrecia. Ou seja, eles tinham que esperar cair do céu, e as aves também caindo do céu, que não é só maná, tem as aves também, entendeu? Não adianta você querer acumular créditos ou bênçãos num banco internacional, intergaláctico, universal, mundial de Deus, não. Isso não existe, irmãos. É todo dia. Todo dia você não abre o olho, todo dia você não tem que respirar, você consegue ficar sem respirar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Não consegue. Só se você for especialista nisso, né? Mas assim mesmo vai demorar poucos minutos. Então, irmãos, Jesus, você tem que respirar Jesus todo dia. Não é guardar na sua prateleira de bênçãos o que você já fez, não. Tem gente que tem um livro anotado de quantas pessoas ganhou para Jesus. Você acha que Jesus vai querer olhar esse livro? Você acha que ele não conhece os seus? Ele mesmo já falou, eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Elas ouvem a minha voz e eu ouço a voz delas. Não precisa se anotar nada, não. Eu já ouvi gente falando assim, o D.L. Moody ganhou 500 mil almas para Cristo. Ganhou, é verdade, ganhou até mais. Você acha que ele vai estar lá no céu, irmãos, com uma coroa com 500 mil brilhantes ou cristais ou diamantes? Porventura existe dissensão ou sectarismo ou diferenciação no céu? Todos nós somos iguais. Quem reina no céu é Jesus. Moody, que foi um grande homem de Deus, óbvio, a gente sabe disso, e outros mais, vai estar igualzinho a eu e você. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, olha, o salário é o mesmo. Não importa se você está na igreja há 80 anos e já ganhou milhares de Jesus, e o outro entrou na igreja ontem, entendeu? E não ganhou ninguém, e morrer no outro dia, está salvo, entendeu? E vai ficar com o mesmo galardão que você. Galardão tem tudo a ver com as coisas daqui da terra. A palavra quer dizer mais para incentivo. Quando Jesus fala assim, eles já ganharam o galardão deles, quer dizer, eles já ganharam, né, as glórias deles. Deixa para lá. Então, irmão, fica atento para isso, entendeu? Não fica misturando alhos com bugalhos, misturando Bíblia com a vida aqui na terra. O próprio texto lá em Coríntios fala o seguinte, se a sua esperança em Cristo
se limitar às coisas dessa terra, vocês são as pessoas mais infelizes do mundo. Você já percebeu, irmãos, que na igreja evangélica, principalmente, vou falar de mim, né, que sou evangélico, para não ter que falar dos outros, o povozinho triste, você cumprimenta a pessoa, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele não consegue nem expressar a vontade. Se você segurar a mão da pessoa para apertar a perna da pessoa, é aquela mão mole, ou seja, está sempre em débito, cheio de culpa. Ele não consegue entender que a culpa, está lá em Colossenses 2,14, foi apagada, seu escrito de dívida foi apagado para sempre. E ainda diz o texto mais na frente, que ele não imputa sobre vós os vossos pecados. Ou seja, imputar ali é colocar uma continha a mais. Ele pecou hoje sobre isso, pecou isso aqui. Sabe por que ele não imputa? Porque tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não fosse o Espírito de Deus, lá em Romanos 8,26, nós já estávamos salvos há muito tempo, irmãos. Então não pensa que tem obra sua na jogada, fazendo de você o bonitinho de Deus, não, tá? Não tem esse negócio de bonitinho, esses crentes ficam chamando Deus de paizinho. Não tem de paizinho, não, irmãos. Deus é Deus de fogo, Deus de poder. Não importa o nome que você der a Ele, tá? O nome, ele é Deus de amor. Ele é o amor, tá? Ele nem contém o amor, ele não tem o amor, ele é o amor. Eu espero que isso fique claro na sua mente, tá? Vamos ver agora o que diz nesse texto, né? 17:12, que a gente acabou de falar. Melhor é encontrar uma ursa, tá? Da qual roubar os filhotes, que ela tá brava, do que um tolo em sua insensatez. Irmão, você já viu? Deve ter visto na televisão, não é possível, né? Uma ursa, quando ela fica alta, que ela fica em pé, em 2 pés, chega a ter quase 3 metros de altura, entendeu? Ela chega quase a bater no teto da sua casa. Você tem como lutar com um bicho desse? E ela nervosa ainda porque alguém pegou os filhotes dela. O texto está comparando a ira de uma ursa com um tolo na sua insensatez e não entender as escrituras. E é o que eu disse lá em Gálatas 6,6, entendeu? Se você aprende, divida os seus bens, ajude as pessoas que estão te ensinando. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes, nos 10 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, quantos irmãos ligavam para mim e me perguntando alguma coisa na Bíblia. Às vezes eu falava assim: por que você não pergunta ao seu pastor? Ele não vai saber responder. Mas o seu dízimo, a sua oferta, você está dando lá para a sua igreja, né? Porque a instituição é o seu semideus, né? Mas o próprio Jesus falou: eis aqui um que é maior do que Moisés, eis aqui um que é maior que o templo, deu, eis aqui um que é maior do que Jonas. Deu para entender, irmãos? E quem é maior do que nessa história toda é quem responde a palavra de Deus, como está lá em Mateus 28. Ide, né? E fazer o quê? Discípulos, entendeu? Se você não souber fazer isso, irmãos, você pode ter certeza, você está no sal. Não se engane em chorar, ficar dando solucinho para Deus. Não, Deus não está nem aí. A prova é que Ele mesmo já respondeu várias vezes no Evangelho. Fizemos maravilhas em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, né? Ensinaste em nossas ruas, comemos na Tua presença. Qual foi a resposta que Ele deu? Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês não, então apartai-vos de mim. Simplesmente. Não vou nem entrar em detalhe malditos que praticais a iniquidade, porque para não ficar mais longo. Ok? Então vamos lá. Acorde disposto e pense o quanto é salutar se envolver de forma atípica na proclamação da palavra de amor vinda do alto. É como construir os muros de Jerusalém com uma espada na mão e a ferramenta na outra. Vamos lembrar dessa fase, dessa cena? Vamos lembrar aqui em Neemias 4:17, quando eles estavam construindo os muros de Jerusalém. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma, porque se viesse o inimigo por trás, ele estava armado. É o que você tem que fazer também, abençoando aqueles que estão glorificando o nome de Jesus, como eu estou fazendo aqui agora, como milhares estão fazendo aqui agora, entendeu? Hoje as cidades cresceram, tudo é muito longe, tudo é muito caro. Você já viu quanto é que é o preço de tudo?
Aí você convida às vezes um pregador para pregar lá, mas não é fazer esse comércio como tem muito nos Estados Unidos, aqui também tem. Um pastor chegou para mim e falou assim, sabe quanto é que custa? Pastor, outro, ele é pastor, falando para mim, para um pregador vir, um pregador famoso, né? Vir pregar numa das nossas igrejas aqui, a gente já combina antes com ele quanto ele quer receber de oferta. Isso é oferta, irmãos? Isso é um pagamento. Oferta é que vem do coração na hora. Entendeu? Mas não, já está tudo preparado. Aí ele me falou o valor, $4.000. Faz a conta aí, quanto é $4.000? Já pensou um pastor que é famoso, ele simplesmente no culto, no domingo, ele fica em casa o dia inteiro sem vai fazer nada, ele não precisa trabalhar. Porque se você ganha $4.000 por semana, entendeu? Faz as contas aí, quanto é que vai no final do mês. Entendeu, irmãos? Então isso aí não se engana com isso não, porque esse business, essa troca de serviço que está no meio, entendeu? Não existe para Deus. O que existe para Deus é você ter uma igreja que seja treinadora, entendeu? É até uma frase bem, não sei se eu vou falar ela corretamente, que o Evangelho Explosivo ensina o seguinte, que o Evangelho Explosivo ele treina ganhadores de fazedores de alma, acho que é mais ou menos assim, entendeu? Ou seja, ele faz com que esses discípulos criem outros discípulos para ganhar outras pessoas que vão fazer a mesma coisa depois. Esse é que é o objetivo, tá? Aqui se configura o dito popular, quando a pessoa tropeça no próprio pé, além das falas não terem graça alguma, que todo mundo vai rir, né? O tolo ou o insensível tomam do próprio veneno. Vivemos em tempos que só as boas novas devem ser ditas. O resto deve ficar no imaginário de cada um. Melhor você ficar caladinho para não falar besteira, tá? Provérbios 18:7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As pessoas nunca leem esses textos, né? Mais uma dica para a felicidade. Vamos lá. Felicidade para quem discipula. Seja perseverante. A paciência de Jó, por exemplo, né? Pode ser traduzida por perseverança. E o seu fim, ou melhor, seu telos, o seu propósito, foi concretizado enquanto orava pelos seus amigos. Receber tudo em dobro do que perderam. Repara que não foi um fim de tudo, tá? Foi um fim de telos, de propósito. O propósito foi ele receber tudo em dobro, porque Deus estava ali, ó. Ele mesmo reclamou, que essa fala vem de Jó, né? Ele fala assim, ó espreitador de homens. Ele estava ali reclamando, reclamou bastante, mas Deus estava nem aí, porque o propósito dele era fazer obra na vida dele, entendeu? Então, irmãos, fique atento para você não se deixar levar pelo seu tempo e não entender o kairós de Deus. Cuidado de você tropeçar no seu cronos, que o kairós de Deus está indo e fazendo a coisa dele, você querendo ou não. Detalhe, você orando ou não, você crendo ou não, se ele quiser, ele vai fazer a obra de qualquer jeito. Agora, se ele quiser também, ele vai te detonar de qualquer jeito. As suas obras não contam aqui, só contam as obras do sangue de Jesus na expiação da cruz. Essas aí contam, tá? E qualquer coisa que você fizer que esteja acima da expiação é pecado. Pega essa para você, qualquer coisa. Nada pode estar acima da expiação. Ok? Então vamos lá. Persevere também em orar por aqueles que não foram tão amigos quanto pareciam ser. Ore pelos seus inimigos, tá? Não é se puder não, é ore. Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, que vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Entendeu? Eu vou parar aqui e retornar essa questão do fim que o Senhor lhe deu. É telos, é propósito, entendeu? Não é escatos de escatologia. Escatos quer dizer fim, de parar.
O cronômetro vai, é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, pum, acabou. Entendeu? Não, isso é escatos, parou. Por isso que tem a palavra escatologia, quer dizer, estudo das últimas coisas, do que vai parar, do que vai zerar. Agora, quando fala o fim, na maioria das vezes, no Velho Testamento e no Novo, é telos, é propósito, tem nada a ver com o fim de acabar, tá? Então vamos lá. Honrar é melhor que açoitar. Qual o prazer em esmigalhar alguém que já está todo quebrado? Reveja o seu conceito de certo e errado, de causa e efeito, do toma lá da cá. De novo, ame mais e evite os pré-julgamentos, tá? Acho que vocês estão lembrados bem do que Jesus disse, né? Eu não vim aqui para esmigalhar a cana quebrada. Se a cana já está quebrada, deixa ela quebrada, entendeu? Quem vai ter que consertar aquilo ali é Deus. O próprio revestimento de Deus vai fazer a obra. Eu não vim aqui apagar o pavio que fumega. Já está fumegando? Deixa fumegar. Se tiver que parar, vai parar. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Nós não estamos aqui para atrapalhar a obra de ninguém, não, entendeu? Ela vai acontecer, você querendo ou não. Agora, se você não querendo e ela acontecer, e ela vai acontecer, você pode ter certeza que o juízo de Deus vai cair sobre você, entendeu? Deus é justo, irmãos. Não vai passar nada batido perto dele. Não tem nada que esconda, tá? Provérbios 17, 26 diz assim: não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Às vezes, muita gente passa assim: ah, você é pastor? Eu falei, sou. Mas você está pastoreando alguma igreja? Não. Mas por quê? Porque eu não aguento mais o sistema. Eu já tentei muitas vezes. Mas o sistema exige tanto de você, exige uma santidade, uma perfeição que nem eles vivem e que nem a Bíblia exige, entendeu? Exige que você bata continência para os grandes, os maiorais ali, que você fala assim: não, eu não adoro esses homens, eu adoro Jesus só, que é melhor ficar fora do sistema, entendeu? Agora, tem aqueles que foram chamados para estar dentro do sistema e estão fazendo a obra muito bem feita, graças a Deus por isso. Sabe por que eu digo graças a Deus por isso, irmãos? Porque existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e eu não vou fazer como Elias, que é muito melhor do que eu, né? Não é à toa que foi levado, né, num redemoinho de fogo, né, e de repente apareceu lá e levou ele para o céu, nem passou pela morte, entendeu? Mas ele chegou e ficou, só eu fiquei fazendo, reclamando com Deus, fazendo gracinha, né? Aí Deus falou para ele assim: rapaz, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho não. Ou seja, eu tenho os meus, eu faço a obra, não é você quem faz não. Mesmo assim, com todos os pecados dele, com toda aquela nhanha dele de querer fugir de uma mulher, andar 385 quilômetros lá para o monte, acho que é o Monte Horebe, se não me falha a memória, ficar lá 3 dias lá esperando Deus falar com ele. Tem crente que é assim: vou esperar Deus falar comigo. Deus fala com você quando ele quiser, não é quando você quer não, né? Então veio chuva, veio saraiva, deu terremoto, e Deus não falou. O que a Bíblia fala ali? Quando deu um sussuio, eu gosto dessa palavra em português, quer dizer, aquele ventinho leve, que nada vai acontecer, aquele ventinho leve. É ali Deus fala com ele: o que você está fazendo aí, rapaz? Rapa daí, levanta daí, você tem mais o que fazer lá, tem que ungir Eliseu, entendeu? Tem várias coisas para você fazer. Ele teve que voltar a 385 quilômetros a pé. Deus não poderia ter cortado isso dele, mas não cortou. Deus pode estar fazendo a mesma coisa que você, entendeu? Você está andando pela essa terra aqui, já venceu na vida, já está tudo bonitinho. Quando você menos esperar, a coisa começa às vezes a pegar para o seu lado, você às vezes não vê. Dá para imaginar, irmãos, quando estavam todas aquelas pessoas trabalhando nas Torres Gêmeas, eu estava vendo isso, eu tinha um provedor de internet, eu estava vendo isso pela internet ao vivo, entendeu? Estava almoçando na hora. Quando eu vi aquele avião, quem estava trabalhando ali, você imagina que você está sentado num lugar e um avião vai entrar pela sua janela? Nunca. Assim será no dia do juízo de Deus. A Bíblia fala que será num piscar e fechar de olhos. Sabe qual é o tempo que dá no piscar e fechar de olhos? 3/10 de segundo. Faz o cálculo aí para você entender. O que dá 3/10 de segundo?
é papou. Nem papou, acho que foi até longe demais. É muito mais rápido que isso, tá? Então vamos lá. Veja como a vida é obtusa. Se você não sabe o que é obtusa, você vai olhar no Google. Tudo é tão confuso e enfadonho neste mundo que até o belo é nada em si. Até o belo é nada em si. Olha o que fala em Eclesiastes 5:17, 18. Nas trevas comeu em todos os seus dias. Opa, deixa eu ver se eu li errado aqui. Nas trevas, como em todos os seus dias, com muito enfado, tá? Com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então, contenha-se, a sua porção vai até determinado limite, não queira mais. Como viver leve, sem peso, sem culpa, e como escapar das pegadinhas do mal de cada dia. Basta temer o Senhor. Temer significa reverência, respeito. É ter medo de não ofender ao Criador. Somando essas virtudes, você terá paz e habilidade para fugir do pecado e foco para entender o propósito de Deus em sua vida. Olha o que diz em Provérbios 19:23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problema. Irmãos, é bom dar uma dica sobre a questão da palavra temor do Senhor. Quando a pessoa teme ao Senhor, significa que ele não está nem aí o que está acontecendo lá fora. Na cabeça dele ele diz o seguinte, se o prédio cair, amém. Se ficar em pé, amém. O que importa é que eu estou na presença do Senhor. Entendeu? Se me pegarem, me torturarem ou fazer isso, amém. Vai doer, vai, mas daqui a pouco você morre. Entendeu? O que importa é que você vai estar na presença do Senhor. É uma pena que eu não lembro o nome do bispo de Jerusalém agora, né? É porque não está nem escrito aqui, mas ele estava com 85 anos e perguntaram para ele, você vai ser queimado agora, entendeu? Você não quer negar o Senhor Jesus? Ele falou, na idade que eu estou, entendeu? Ele sempre me fez bem a vida toda, e agora eu vou negar só por causa desse foguinho aí. Não deu outro, botaram fogo, ele não morreu nem queimado, eu acho que ele morreu primeiro asfixiado, para depois morrer queimado, entendeu? É assim que funciona, irmãos. Quem é crente, não importa se tivesse leão na frente, os caras sabiam que ia morrer, eles iam sentir dor, mas é rápida a morte, entendeu? Mas depois você acorda do outro lado, você está na presença do Senhor, enquanto uns e outros fazem de tudo para ficar bem, tomam seus remedinhos, tem hospital, né, particular e tudo, mas fechou o olho, abriu ali, já está na escuridão, onde não tem luz. Aí que a gente não sabe o que acontece, né, é que o bicho pega. É onde tem aquele ditado, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Então fique atento para isso. Vamos lá, custo do discipulado. Esse é o custo do discipulado, tá? Aí eu pergunto, quem pode encarar esse custo do discipulado? Você pode? Eu posso? Entendeu? Você tem paciência? Você tem que ter, tá, irmão? E tem que ter conhecimento bíblico também. Não pode ficar falando as coisas assim, eu acho que é isso, entendeu? Não, você tem que saber ali, está escrito no original, você tem que saber o tempo, a voz do verbo, está na ativa, na passiva, na média, na depoente, entendeu? Mas você é pastor? Não, irmãos, eu tenho ovelhas que eram as pessoas mais simples da cidade, tanto numa cidade como em outra, que leem grego assim igual eu leio, entendeu? Sabem ler o Strong tranquilamente, é uma ovelha normal. Enquanto os presbíteros, aqueles grandalhões que ganham muito dinheiro, estão lá sentados, mas aquele cara lá embaixo, ele lê a Bíblia no original, entendeu? E hoje em dia, irmãos, crente que compra a Bíblia com letra grande, né? Tá certo que se tiver idade, ele tem que comprar com letra grande mesmo.
Mas tem que comprar Bíblia com nota de rodapé, com bastante informação. Tem uns que vem até com um pedaço do Strong, que é um dicionário atrás, assim, custa caro a Bíblia. Mas vale a pena, junta um dinheirinho, não come uma pizza no final de semana não, junta, né? 3 semanas aí você compra a Bíblia. Acho que é uns R$300 mais ou menos. Entendeu? Mas você vai olhar, ler o texto, depois você vai lá atrás no Strong, vai explicar direitinho. Faça isso, irmãos, em nome de Jesus. E que essa palavra faça a diferença na sua vida também. Amém?